As Media Queries. Media Queries são um recurso que foi introduzido no CSS3 que serve para a gente poder executar regras CSS de maneira condicional, sob certas condições. Então vamos falar sobre esses carinhas aí. A ideia é possibilitar que a gente fale que certas regras ou um conjunto de regras CSS vão ser aplicadas de uma maneira ou de outra dependendo do tipo de mídia ou do tipo de características do dispositivo que está mostrando a página. Por exemplo, a gente poderia criar uma sprite sheet, um style sheet, perdão, um arquivo CSS que vai ser executado ou vai ser usado apenas para a mídia de impressão. O que significa isso? Quando você aperta a tecla Ctrl P para imprimir, olha o que acontece com os slides. Isso aqui foi uma tentativa minha, que muito falha, miseravelmente, de tentar fazer uma forma de impressão dos slides que mostra 6 a 8 slides por página. Eu ainda tenho que voltar nisso aqui para deixar bonitinho, porque está bem errado. Mas se eu não tivesse feito nada, ele ia estar mostrando apenas o slide atual aqui para ser imprimido. Tá? Então, eu criei um arquivo CSS que reestiliza a página caso ela esteja sendo mostrada, entre aspas, da forma como uma impressora quer ver a sua página. E a gente pode usar essa Media Query tanto na hora de incluir um arquivo CSS, ou seja, esse arquivo só vai ser incluído no caso de eu estar mandando imprimir a página, ou eu posso, dentro de um arquivo CSS, que está sendo incluído independente de ser um impressor ou ser uma tela que está mostrando, colocar essa regra @media. E aí aqui eu coloco algumas especificações. Então olha só que legal, aqui eu tenho uma regra CSS, que eu coloquei numa linha só para economizar espaço, que coloca uma largura de 200 pixels num produto. Só que se eu tiver com uma orientação do dispositivo landscape, que é, por exemplo, com o celular deitado, aí o produto vai ocupar 100% da largura, por exemplo. Qual que é a anatomia dessa Media Query, então? A gente tem esse, dentro do arquivo CSS, @media, a gente coloca qual que é o tipo de mídia. Eles tinham inventado esse tipo de mídia TV, referentes a TVs, mas hoje em dia ele não existe mais. Existe o screen, que é uma tela colorida, e existe o print, por exemplo, a gente vai ver mais para frente. E aí aqui eu coloco operadores condicionais, AND, ou então OR, e aí dentro eu coloco uma característica da mídia. Por exemplo, se a largura for pelo menos 700 pixels e a orientação for deitado, as regras que estiverem aqui vão ser aplicadas, senão elas serão simplesmente ignoradas. Sobre os tipos de mídia, a gente tem o tipo All, que se aplica a qualquer tipo de dispositivo. Tem a mídia Print, que é para quando a gente aperta Ctrl P, para poder enviar para impressão. Tem os tipos de mídia Screen, que é o mais comum, que é dispositivo com tela normalmente colorida. E tem também o tipo de mídia Speech, que em inglês significa fala, que vai fazer com que essas regras CSS se apliquem apenas para programas que estão acessando páginas web e vão ler a página web para um usuário, por exemplo, cego. As duas formas de usar as Media Queries são, como eu mostrei, usando arquivos separados. Aí, na hora de incluir um arquivo CSS, a gente pode colocar o atributo mídia e especificar qual que é o tipo de mídia. Mas a gente também pode colocar dentro de um mesmo arquivo CSS. Em geral, eu prefiro colocar dentro do mesmo arquivo CSS. Neste caso aqui, olha que coisa interessante. Eu falei que o corpo da página tem um fundo cinza, mas na hora de imprimir, eu não preciso gastar tinta com esse fundo cinza. Então, eu falei que o background color do body é transparente. Aí, como essa regra aqui apareceu depois dessa aqui, ela vai sobrescrever essa aqui. E aí, para a impressão, o background color do body vai ser transparente.
Sobre as características de mídia, as mais usadas são max width e min width, que é para a gente poder definir qual que é a largura máxima e a largura mínima da janela do navegador. Mas eu também posso usar width, height, posso usar aspect ratio, que é a razão de aspecto, da largura e pela altura. Posso usar também orientation, com valores landscape, que seria o dispositivo deitado, ou portrait, que seria ele em pé. Também tem a característica de mídia resolution, que determina a densidade de pixels do dispositivo, que a gente vai falar mais para frente. E tem mais características também. Aqui vocês têm acesso à documentação da MDN sobre todas as características de mídia. As características de mídia podem ser usadas também, né, do primeiro jeito lá. Então, olha só, esse arquivo smallscreens.css, ele vai ser aplicado a telas que tem no máximo 640 pixels de largura. E aí eu coloquei para telas maiores um arquivo que vai ser aplicado para dispositivos que tem pelo menos 641 pixels de largura. Da segunda forma, né, então eu posso colocar, né, a logo aqui tem 200 pixels de largura como valor padrão, mas se eu estiver num dispositivo que tem a orientação em pé, eu vou falar que a largura é 100%, por exemplo. Aí essa regra vai sobrescrever essa aqui porque ela foi definida abaixo, depois dessa aqui. Agora vamos falar do que se trata esse tal de densidade de pixels do dispositivo.